já vi de tudo em relação a essas questões desse rótulo depressão, né? Eu vi pacientes distímicos que chegaram ao consultório com outras queixas completamente diferentes, queixas de, sei lá, pedra na vesícula, e que foram, durante o trabalho, percebendo que sim, eles tinham aquela doença sobre a qual eles se queixavam, mas que eles tinham um transtorno de humor que, se não os incapacitavam, porque a distimia não incapacita, faziam com que a vida deles e a das pessoas ao redor não fossem tão boas quanto poderiam ser. Porque isso é uma coisa importante falar. A pessoa fala, nossa, aquele cara é mal-humorado, ele é pessimista. Isso não é necessariamente um traço de caráter. E as pessoas que são distímicas dificilmente se reconhecem como pessoas que necessitam de ajuda terapêutica, ou medicamentosa, ou da terapia energética, ou da terapia psicológica. Porque aquele estado de insatisfação cotidiano, eu estou sempre mal-humorado, eu custo a ter alegria com coisas que antes me davam prazer, eu estou sempre reclamando, eu sou super crítico, eu vejo o mundo através dessa lente mais negra, do pessimismo, do que vai dar tudo errado. Normalmente são aquelas pessoas que são rotuladas como temperamento difícil. A pessoa é mal-humorada, ela tem temperamento difícil. Existem pessoas com temperamento difícil, é fato. Mas grande parte dessas pessoas que vivem a vida numa quase permanente sensação de desprazer, de desconforto, de estresse, de ansiedade, normalmente essas pessoas estão num quadro leve de depressão, que pode ser chamado de distimia. E elas passam a vida assim, 10 anos, 20 anos, elas perdem o sabor, o doce, a cor da vida, presas nesse estado de mau humor ou de crítica acirrada, que poderia ser resolvido ou medicamentosamente ou com a terapia, qualquer que seja a terapia que a pessoa escolha fazer. Tem ajuda, tem solução, ela não precisa viver desse jeito. A depressão, ela é mais cruel, mas é mais fácil de ser diagnosticada quando ela é muito grave, quando ela bota a pessoa na cama e incapacita aquela pessoa. Então todo mundo sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas aquelas pessoas que sofrem cotidianamente com a falta de alegria constante, com o pesar constante, essas pessoas também estão doentes, também precisam de ajuda. Então desde casos assim leves que foram tratados e essas pessoas hoje são muito bem-sucedidas, são pessoas que recuperaram a alegria de viver e facilitaram a vida dos seus entes queridos que tinham que conviver com aquele azedume constante, até casos de pessoas que eu tive que ir ao encontro delas, porque elas estavam tão paralisadas que elas não conseguiam nem vir ao consultório. Um caso que me tocou muito foi de uma senhora que morava já há vários anos dentro do quarto dela, não dentro da casa dela, dentro do quarto dela. O medo dela era tão intenso que ela não ia nem à sala do próprio apartamento. Algumas semanas de terapia, eu tive a grata surpresa de, ao chegar à casa dela, ela estava na sala, me esperando na sala. E depois de mais algum tempo, foram alguns meses, ela estava no hall do elevador. E depois de mais algum tempo, ela já estava apta a sair de casa. Não, ela não fez nenhuma viagem internacional, nem dirigiu para muito longe. Mas ali, ao redor do bairro onde ela morava, voltou para aula de pintura, passou a ir à feira, fazer o seu supermercado, visitar os filhos e os netos. Então, ganhar um bairro ou uma parte da cidade para alguém que vivia dentro de um quarto por muitos anos é uma conquista muito grande. E você perceber que você consegue atingir isso através de uma arte de cura tão simples, tão fácil de fazer como o Jinshinjutsu, foi uma situação de grande alegria para mim. Então, eu poderia passar dias aqui contando casos de pessoas que recuperaram o poder sobre a sua vida. Mas esse caso dessa senhora me parece o mais emblemático. E aí tem todas as outras pessoas que não andavam de avião e agora andam, as que não andavam de elevador e agora andam, e aquelas pessoas que viviam no estado de grande isolamento social e que hoje conseguem ter uma atividade social muito mais harmoniosa. Frequentam os amigos, passaram a ir a bailes ou a festas, enfim, saíram da sua reclusão.
Algumas pessoas estavam reclusas porque elas tinham sintomas físicos. Eu tinha um cliente que não podia fazer nada fora de casa porque ele tinha episódios de desarranjo intestinal. Cada vez que ele era colocado numa situação de convívio social, ele tinha um desarranjo intestinal. Então, como é que ele ia sair de casa? Não podia sair, porque ele não podia arriscar ter um episódio desse em público. Esses desarranjos físicos, às vezes dores de cabeça, ou uma coisa frequente que a depressão traz, que é cansaço, a pessoa não sai de casa porque ela está exausta. E quando você começa a trabalhar com essa fonte de energia que é realimentada e é harmonizada naquela pessoa, esse cansaço se extingue, então ela tem ânimo para fazer aquilo que ela tinha deixado de fazer. Estou falando aqui do Jinshin Jitsu, como é que funciona, né? Várias formas. A mais corriqueira, quando a pessoa está numa situação mais grave, mais comprometida, com as questões cotidianas dela mais comprometidas, é que ela venha para o consultório e receba a sessão. Então a pessoa se deita numa maca completamente vestida e o terapeuta, ele faz toques com as mãos nesses centros energéticos do corpo que eu mencionei, em determinadas sequências, a partir da conversa que ele vai ter com o paciente, da escuta de pulso que a gente faz, que é uma medicina de origem oriental. Então, como a medicina chinesa, a gente é japonês, mas a gente também faz escuta de pulso. Então, de acordo com aquilo que a pessoa nos conta, com o que a gente escuta no pulso da pessoa, com o que a gente lê no corpo da pessoa, porque o corpo mostra os congelamentos da energia, onde é que eles se encontram, a gente faz uma escolha de como a gente vai acionar esses centros energéticos para que o corpo daquela pessoa se relembre do estado de perfeição natural e harmonia que ela é. Então, o que você proporciona é a capacidade do corpo de entrar no estado que a gente chama de homeostase, que é a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. Você traz um movimento energético para aquele corpo, trabalhando com a energia da pessoa. Não é o terapeuta que dá a energia para ela, o terapeuta apenas ajuda a fazer com que essa energia flua mais harmoniosamente. E aí, a grande sacada do Jinshin Jitsu é que, como a gente faz com a mão e esses centros energéticos são grandes, a pessoa pode aprender a fazer Jinshin Jitsu nela mesma. Então, quando ela determina uma dessas fontes primárias que eu mencionei, uma das causas primárias dessa dor ou dessa depressão que ela sente, ela pode, por exemplo, segurar um dedo. Imaginem que eu disse que são 144 mil fluxos de energia no corpo. Então, por cada dedo, passam 14 mil. Só o simples fato de envolver um dedo com a outra mão já pode começar a harmonizar vários desses caminhos energéticos que, estando em bloqueio ou desarmonia, vão gerar sintomas. Então, a pessoa pode fazer isso num nível muito simples, que é segurando dedos, ou no autoaplicação, que ela aprende, quando ela faz a terapia, ela aprende como uma forma de apoiar o trabalho. Então, imaginem que a terapia é um faxineiro que vai lá e faz uma grande limpeza naquela casa. E aí a pessoa, todos os dias, tem condição de ela mesma lavar uma loucinha, passar um pano no chão, tirar o lixo da casa, porque você não delega a sua vida ao terapeuta. Você apoia a sessão, você se empodera, você passa a poder tratar de você mesmo. Você sai da situação de vítima, inerte e impotente daquela situação para uma pessoa que vai atuar no seu estado de melhora. Então, essa possibilidade de você fazer em você mesma, para mim, é a grande sacada. Como você aprende? Você aprende durante a sessão, o seu terapeuta vai te ensinar o que fazer com você mesmo, ou se você quiser ser mais efetivo e ter mais instrumentos disponíveis, você pode fazer um curso de autoaplicação. Então, durante um final de semana, você vai receber 2 ou 3 livros que vão te dar apoio para compreender melhor como funcionam esses centros energéticos e como, através da, literalmente, manipulação desses centros, você pode trazer harmonia para a sua vida.